linha direta para você. 3390-1422. O seu pedido de oração tem telefone certo. Não desligue, não desplugue. Vem aí mais um show de audiência na 1520. Está entrando no ar o programa Deus, Você e o Louvor. Apresentação, Pastor Alberto Brasil. Sou eu. Muito bom dia. São 11 horas e 34 minutos e você está aqui na Continental AM 1520. Eu sou o Pastor Alberto Brasil e este é o programa Deus, Você e o Louvor, que vai ao ar de segunda a sexta-feira aqui pela Continental AM 1520, das 11h30 às 13h30 da tarde, agora também pelo Facebook ao vivo com você e com todos os meus amigos da Rádio Continental AM 1520. Quero passar para você logo os telefones que estão liberados para você fazer o pedido de oração. Deus abençoe a minha querida Di Silva, saudade, filha. Deus abençoe a ti, seu maridão. Abençoe toda a família. Jandira, Deus abençoe também a ti. A Ivana Macedo também, todos quanto estão conosco aí através do Facebook. Bom, telefone liberado para você é o telefone da nossa diaconisa Darlene. Você que precisa de um favor de Deus, precisa de um milagre de Deus, como eu preciso, nós temos um endereço certo, que é o céu, onde a nossa oração, o nosso clamor será alcançado por Deus, será ouvido por Deus. Então, pegue caneta e papel para você anotar os nossos contatos, para você colocar o nome da sua família no caderno de oração. Todos os nomes que vocês colocam aqui são levados para a consagração, onde a diaconisa Darlene, juntamente com a minha princesa, a pastora Luciane Brasil, vão estar orando por vocês. Nós também levamos para os montes e apresentamos a sua causa, a sua petição diante do Senhor. Telefone da diaconisa Darlene, que já está liberado, é o telefone 30 12 30 03. 30 12 30 03 é o telefone da nossa diaconisa Darlene. O meu telefone celular, que tem aí o aplicativo do WhatsApp, se você também tem e quiser me adicionar, todos os dias eu mando aí para você um estudo da palavra de Deus, mando também reflexões e com certeza vão edificar a sua vida. Se você não tem ainda, está aí na descrição do vídeo os meus 2 WhatsApps para que você possa então estar recebendo reflexões diárias e também o estudo da palavra de Deus. Quero mandar abraço para a Nádia, Deus abençoe. Admilde Rangel também, muito obrigado. A Marta Rezende, Felipe Andrade, todos do Facebook e a todos vocês. Agora nós vamos ler a palavra de Deus. Nós temos o bom hábito de meditarmos nessa palavra todos os dias. Ontem lemos 7 capítulos da palavra de Deus. Hoje poderemos ler de 5 até 6 para que você venha acompanhar junto comigo. A fé, ela vem pelo ouvir. E ouvir o quê? Senão a palavra de Deus. É a palavra de Deus que aumenta a minha e a tua fé. Por isso que nós lemos aí tantos capítulos. A cada dia de programa você tem essa oportunidade de ler junto comigo. Um grande abraço também, Rodrigo. Deus abençoe a ti e toda a sua casa. Bom, capítulo 8 do profeta Ezequiel, visão das abominações em Jerusalém. Diz assim a poderosa palavra de Deus. No 6º ano, no 6º mês, aos 5 dias do mês, estando eu sentado em minha casa, e os anciãos de Judá assentados diante de mim, sucedeu que ali a mão do Senhor Deus caiu sobre mim. Olhei, e eis uma figura como de fogo, desde os seus lombos e daí para baixo era fogo, e dos seus lombos para cima, como o resplendor do metal brilhante. E estendeu ela dali uma semelhança de mão e me tomou pelos cachos da cabeça. O Espírito me levou entre a terra e o céu e me levou a Jerusalém em visões de Deus, até a entrada da porta do pátio de dentro, que olha para o norte, onde estava colocada a imagem dos ciúmes,
que provoca o ciúme de Deus. Eis que a glória do Deus de Israel estava ali, como a glória que eu vira no vale. Ele me disse: Filho do homem, levanta agora os olhos para o norte. Levantei os olhos para lá, e eis que do lado norte, à porta do altar, estava a imagem dos ciúmes à entrada. Disse-me ainda: Filho do homem, vês o que eles estão fazendo? As grandes abominações que a casa de Israel faz aqui, para que me afaste do meu santuário, pois verás ainda maiores abominações. Ele me levou à porta do átrio e olhei, e eis que havia um buraco na parede. Então me disse: Filho do homem, cava naquela parede. Cavei na parede, e eis que havia uma porta. Disse-me: Entra e vê as terríveis abominações que eles fazem aqui. Entrei e vi. Eis toda forma de répteis e de animais abomináveis, e de todos os ídolos da casa de Israel, pintados na parede em todo o redor. 70 homens dos anciãos da casa de Israel, com Jezamias, filho de Safã, que se achava no meio deles. Estavam em pé diante das pinturas, tendo cada um na mão o seu incensário. E subiu o aroma da nuvem do incensário. Então me disse: Viste, filho do homem, o que os anciãos da casa de Israel fazem às trevas, cada um nas suas câmaras pintadas de imagem? Pois dizem: O Senhor não nos vê, o Senhor abandonou a terra. Disse-me ainda: Tornarás a ver maiores abominações que eles estão fazendo. Levou-me à entrada da porta da casa do Senhor, que está do lado do norte, e eis que estavam ali mulheres assentadas chorando a Tamuz. Disse-me: Vês isto, filho do homem? Verás ainda abominações maiores do que estas. Levou-me para o átrio de dentro da casa do Senhor, e eis que estavam à entrada do templo do Senhor, entre o pórtico e o altar, cerca de 25 homens, de costa para o templo do Senhor, e com o rosto para o oriente. Adoravam o sol, virados para o oriente. Então me disse: Vês, filho do homem, acaso é coisa de pouca monta para a casa de Judá o fazerem eles as abominações que fazem aqui, para que ainda encham de violência a terra e tornem a irritar-me? Ei-los a chegar o ramo no seu nariz, pelo que também eu os tratarei com furor. Os meus olhos não pouparão, nem terei piedade. Ainda que me gritem aos ouvidos em alta voz, nem assim os ouvirei. Capítulo 9 do profeta Ezequiel. Os castigos de Jerusalém. Então, ouvi que gritava em alta voz, dizendo: Chegai-vos vós, executores da cidade, cada um com a sua arma destruidora na mão. Eis que vinham 6 homens a caminho da porta superior, que olha para o norte, cada um com a sua arma esmagadora na mão, e entre eles, certo homem vestido de linho, e com um estojo de escrevedor à cintura. Entraram e se puseram junto ao altar de bronze. A glória do Deus de Israel se levantou do querubim sobre o qual estava, indo até a entrada da casa. E o Senhor clamou ao homem vestido de linho, que tinha um estojo de escrevedor à cintura. Ele disse: Passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com um sinal a testa dos homens que suspiram e gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. Aos outros disse, ouvindo eu: Passai pela cidade, após ele, e sem que os vossos olhos poupem, e sem que vos compadeçais, matai. Matai a velhos, a moços, a virgens, a crianças e as mulheres, até exterminá-los. Mas a todo homem que tiver o sinal, não vos chegueis. Começai pelo meu santuário. Então, começaram pelos anciãos que estavam diante da casa. E ele lhes disse: Contaminai a casa, enchei de mortos os átrios e saí. Saíram e mataram na cidade. Havendo eles matado,
E ficando eu de resto, caí com o rosto em terra, clamei e disse: Ah, Senhor Deus, dar-se-á o caso que destruas todo o restante de Israel, derramando o teu furor sobre Jerusalém? Então me respondeu: A iniquidade da casa de Israel e de Judá é excessivamente grande. A terra se encheu de sangue e a cidade de injustiça. E eles ainda dizem: O Senhor abandonou a terra, o Senhor não nos vê. Também quanto a mim, os meus olhos não pouparão, nem me compadecerei. Porém, sobre a cabeça deles farei recair as suas obras. Eis que o homem que estava vestido de linho, e cuja cintura estava o estojo de escrevedor, relatou dizendo: Fiz como me mandaste. Capítulo 10 do profeta Ezequiel. A visão das brasas de fogo. Olhei, e eis que, no firmamento que estava por cima da cabeça dos querubins, apareceu sobre eles uma como uma pedra de safira, semelhando a forma de um trono. E falou ao homem vestido de linho, dizendo: Vai por entre as rodas, até debaixo dos querubins, e enche as mãos das brasas acesas dentre os querubins, e espalha-as sobre a cidade. Ele entrou à minha vista. Os querubins estavam ao lado direito da casa, quando entrou o homem. A nuvem encheu o átrio interior. Então se levantou a glória do Senhor de sobre o querubim, indo para a entrada da casa. A casa encheu-se da nuvem, e o átrio de resplandecência da glória do Senhor. O tatalar das asas dos querubins se ouviu até o átrio exterior, como a voz do Deus Todo-Poderoso, quando fala. Tendo o Senhor dado ordem a um homem vestido de linho, dizendo: Toma fogo dentre as rodas, dentre os querubins. Ele entrou e se pôs junto às rodas. Então estendeu um querubim a mão de entre os querubins para o fogo que estava entre os querubins. Tomou dele e o pôs nas mãos do homem que estava vestido de linho, o qual o tomou e saiu. Tinha os querubins uma semelhança de mão de homem debaixo das suas asas. Olhei, e eis 4 rodas junto aos querubins, uma roda junto a cada querubim. O aspecto das rodas era brilhante, como pedra de berilo. Quanto ao seu aspecto, tinham as 4 a mesma aparência. Eram como se estivesse uma roda dentro da outra. Andando elas, podiam ir em 4 direções e não se viravam quando iam. Para onde ia a primeira, seguiam as outras, e não se viravam quando iam. Todo o corpo dos querubins, suas costas, as mãos, as asas e também as rodas que os 4 tinham, estavam cheias de olhos ao redor. Quanto às rodas, foram elas chamadas gigantes, ouvindo eu. Cada um dos seres viventes tinha 4 rostos. O rosto do primeiro era rosto de querubim, o do segundo, rosto de homem, e do terceiro, rosto de leão, e o do quarto, rosto de águia. Os 4, os querubins se elevavam. São estes os mesmos seres viventes que vi junto ao rio Quebar. Andando os querubins, andavam as rodas juntamente com eles. E levantando os querubins as suas asas para se elevarem de sobre a terra, as rodas não se separavam deles. Parando eles, paravam elas. E elevando-se eles, elevando-se também elas, porque o espírito dos seres viventes estava nelas. Então saiu a glória do Senhor da entrada da casa e parou sobre os querubins. Os querubins se levantaram, as suas asas se elevaram da terra à minha vista, quando saíram acompanhados pelas rodas. Pararam à entrada da porta oriental da casa do Senhor, e a glória do Deus de Israel estava no alto sobre eles. São estes os seres viventes que vi debaixo do Deus de Israel, junto ao rio Quebar, e fiquei sabendo que eram querubins. Cada um tinha 4 rostos e 4 asas, e a semelhança das mãos de homem,
debaixo das asas. A aparência dos seus rostos eram como dos rostos que eu vira junto ao rio Quebar. Tinham o mesmo aspecto, eram os mesmos seres, cada qual andava para a sua frente. Capítulo 11 do livro de Ezequiel. O juízo de Deus contra os chefes do povo. Então, o Espírito me levantou e me levou à porta oriental da casa do Senhor, a qual olha para o oriente. À entrada da porta estavam 25 homens. No meio deles, via Jezanias, filho de Azur, e a Pelatias, filho de Benaías, príncipes do povo. E disse-me: Filho do homem, são estes os homens que maquinam vilezas e aconselham perversamente nesta cidade, os quais dizem: não está próximo o tempo de destruir casas. Esta cidade é a panela e nós a carne. Portanto, profetiza contra eles. Profetiza, ó filho do homem. Caiu, pois, sobre mim o Espírito do Senhor e disse-me: fala, assim diz o Senhor. Assim tendes dito, ó casa de Israel. Porque quanto às coisas que vos surge à mente, eu as conheço. Multiplicaste os vossos mortos nessa cidade, e deles enchestes as suas ruas. Portanto, assim diz o Senhor Deus: o que vós matastes e largaste no meio dela são a carne, e ela a panela, e vós outros, porém, vos tirarei do meio dela. Temestes a espada, mas a espada trarei sobre vós, diz o Senhor Deus. Tirar-vos-ei do meio dela, e vos entregarei nas mãos de estrangeiros, e executarei juízos entre vós. Caireis a espada. Nos confins de Israel vos julgarei, e sabereis que eu sou o Senhor. Esta cidade não vos servirá de panela, nem vós servireis da carne de seu meio. Nos confins de Israel vos julgareis, e sabereis que eu sou o Senhor, pois não andaste nos meus estatutos, nem executaste os meus juízos. Antes, fizeste segundo o juízo das nações que estão em redor de vós. Ao tempo em que eu profetizava, morreu Pelatias, filho de Benaías. Então, caí com o rosto em terra, clamei em alta voz e disse: Ah, Senhor Deus, darás fim ao resto de Israel? Veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, teus irmãos, os teus próprios irmãos, os homens do teu parentesco e toda a casa de Israel, todos eles são aqueles a quem os habitantes de Jerusalém disseram: Apartai-vos para longe do Senhor. Esta terra se nos deu em possessão. Portanto, diz: Assim diz o Senhor Deus: Ainda que os lancei para longe entre as nações, e ainda que os espalheis pela terra, todavia lhes servirei de santuário por um pouco de tempo, nas terras para onde foram. Dize ainda: Assim diz o Senhor Deus: Hei de ajuntá-los do meio dos povos, e os recolherei das terras para onde foram lançados, e lhes darei a terra de Israel. Voltarão para ali, e tirarão dela todos os seus ídolos detestáveis e todas as suas abominações. Dar-lhes-ei um só coração, espírito novo porei dentre deles. Tirarei da sua carne o coração de pedra, e lhes darei coração de carne, para que andem nos meus estatutos, e guardem os meus juízos, e os executem. Eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Mas quanto àqueles cujo coração se compraz em seus ídolos detestáveis e abominações, eu farei recair sobre sua cabeça as suas obras, diz o Senhor Deus. Então os querubins elevaram as suas asas, e as rodas os acompanhavam, e a glória do Deus de Israel estava no alto sobre eles. A glória do Senhor subiu do meio da cidade, e se pôs sobre o monte que está no oriente da cidade. Depois, o Espírito de Deus me levantou e me levou na sua visão
a Caldeia, para os do cativeiro. E de mim se foi a visão que eu tivera. Então falei aos do cativeiro todas essas coisas que o Senhor me havia mostrado. Capítulo 12 do profeta Ezequiel. O profeta descreve o cativeiro. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, tu habitas no meio da casa rebelde, que tem olhos para ver e não vê, tem ouvidos para ouvir e não ouve, porque é casa rebelde. Tu, pois, ó filho do homem, prepara a bagagem do exílio, e de dia saí, à vista deles para o exílio, e do lugar onde estás, parte para outro lugar à vista deles. Bem pode ser que o entendam, ainda que eles sejam casa rebelde. À vista deles, pois, traze para a rua de dia a tua bagagem de exílio. Depois, à tarde, sairás à vista deles como quem vai para o exílio. Abre um buraco na parede à vista deles e saí por ali. À vista deles, aos ombros a levarás, às escuras a transportarás. Cobre o rosto para que não veja a terra, porque por sinal te pus a casa de Israel. Como se me ordenou, assim eu fiz. De dia, levei para fora minha bagagem de exílio. Então, à tarde, com as mãos, abri para mim um buraco na parede. Às escuras eu saí, e aos ombros transportei a bagagem à vista deles. Pela manhã, veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, não te perguntou a casa de Israel, aquela casa rebelde? Que fazes tu? Dize-lhes: assim diz o Senhor Deus. Esta sentença refere-se ao príncipe em Jerusalém e toda a casa de Israel que está no meio dela. Dize: eu sou o vosso sinal, como eu fiz, assim se lhes fará a eles. Irão para o exílio, para o cativeiro. O príncipe que está no meio deles levará os ombros a bagagem, e às escuras sairá. Abrirás um buraco na parede para sair por ele. Cobrirá o rosto para que seus olhos não vejam a terra. Também estenderei a minha rede sobre ele, e será apanhado nas minhas malhas. Levá-lo-ei à Babilônia, a terra dos caldeus, mas não haverá, ainda que venha a morrer ali. A todos os ventos espalharei todos os que para que o ajudarem, e estão ao redor dele, todas as suas tropas. Desembainharei a espada após eles. Saberão que eu sou o Senhor, quando eu os dispersar entre as nações e os espalhar pelas terras. Deixarei deles ficar alguns poucos, escapos da espada, da fome e da peste, para que publiquem todas as suas coisas abomináveis entre as nações, para onde forem, e saberão que eu sou o Senhor. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, o teu pão comerás com tremor, e a tua água beberás com estremecimento e ansiedade. E dirás ao povo da terra: assim diz o Senhor Deus acerca dos habitantes de Jerusalém na terra de Israel: o seu pão comerão com ansiedade, e a sua água beberão com espanto, pois que a sua terra será despojada de tudo quanto contém, por causa da violência de todos os que nela habitam. As cidades habitadas cairão em ruínas, e a terra se tornará em desolação, e sabereis que eu sou o Senhor. Veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, que provérbio é que vós tendes na terra de Israel? Prolongue-se o tempo e não se cumpra a profecia? Portanto, dize-lhes: assim diz o Senhor Deus: farei cessar este provérbio, e já não se servirão dele em Israel. Mas dizei-lhes: os dias estão próximos e o cumprimento de toda a profecia, porque já não haverá visão falsa nenhuma, nem adivinhação lisonjeira no meio da casa de Israel. Porque eu, o Senhor, falarei,
e a palavra que eu falar se cumprirá e não será retardada. Porque em vossos dias, ó casa rebelde, falarei a palavra e a cumprirei, diz o Senhor Deus. Veio-me ainda a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, eis que os da casa de Israel dizem: a visão que tem é para muitos dias, e ele profetiza de tempos que estão muito longe. Portanto, dize-lhes: assim diz o Senhor Deus, não será retardada nenhuma das minhas palavras, e a palavra que falei se cumprirá, diz o Senhor Deus. Capítulo 13 do profeta Ezequiel. Profecia contra os falsos profetas. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, profetiza contra os profetas de Israel, que profetizando exprimem, como dizes, o que lhes vem do coração. Ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus: ai dos profetas loucos, que seguem o seu próprio espírito, mas nada têm visto. Os teus profetas, ó Israel, são como raposas entre as ruínas. Não subiste as brechas, nem fizestes muros para a casa de Israel, para que ela permaneça firme na peleja no dia do Senhor. Tiveram visões falsas e adivinhações mentirosas os que dizem: o Senhor disse, quando o Senhor não os enviou. E esperam o cumprimento da palavra. Não tivestes visões falsas e não falaste adivinhação mentirosa, quando dissestes: o Senhor diz, sendo que eu tal não falei. Portanto, assim diz o Senhor Deus: como falais falsidade e tendes visões mentirosas, por isso eu sou contra vós outros, diz o Senhor Deus. Minha mão será contra os profetas que têm visões falsas e que adivinham mentiras. Não estarão no conselho do meu povo, não serão inscritos nos registros da casa de Israel, nem entrarão na terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor Deus. Visto que ando enganando, sim, enganando o meu povo, dizendo paz, quando não há paz, e quando se edifica uma parede, e os profetas a caiam. Dizem aos que caiam que ela ruirá, haverá chuva de inundar. Vós, ó pedras de saraivada, caireis, e tu, vento tempestuoso, irromperás. Ora, eis que caindo a parede, não vos dirão? Onde está o cal com que a caiastes? Portanto, assim diz o Senhor Deus: tempestuoso vento farei romper no meu furor, e chuva de inundar haverá na minha ira, e pedra de saraiva na minha indignação para a consumir. Derribarei as paredes que caiastes, darei com ela por terra, e o seu fundamento se descobrirá quando cair. Perecereis no meio dela, e sabereis que eu sou o Senhor. Assim, cumprirei o meu furor contra a parede e contra os que a caiaram, e vos direi: a parede já não existe, nem aqueles que a caiaram. Os profetas de Israel, que profetizaram a respeito de Jerusalém, e para ela têm visões de paz, quando não há paz, diz o Senhor Deus. Tu, ó filho do homem, põe-te contra as filhas do teu povo, que profetizam do seu coração, profetiza contra elas, e diz: assim diz o Senhor Deus: ai das que cosem invólucros feiticeiros para todas as articulações das mãos, e fazem véus para a cabeça de todo tamanho, para caçarem almas. Que querereis matar as almas de meu povo, e preservar outras para vós mesmas? Vós me profanastes entre o meu povo, por punhado de cevada e por pedaço de pão, para matardes as almas que não haviam de morrer, e para preservardes com vida as almas que não haviam de viver, mentindo assim ao meu povo que escuta mentiras. Portanto, assim diz o Senhor Deus: eis aí, vou eu contra vossos invólucros, feiticeiros,
como que vós caçais as almas como aves, e as arrancarei de vossas mãos. Soltarei, livres como aves, as almas que prendestes. Também rasgarei os vossos véus, e livrarei o meu povo das vossas mãos, e nunca mais estará ao vosso alcance para ser caçado. E sabereis que eu sou o Senhor Deus. Visto com que falsidade entristeceste o coração do justo, não havendo eu entristecido, e fortaleceste as mãos do perverso, para que não se desviasse do seu mau caminho e vivesse. Por isso, já não tereis visões falsas, nem jamais fareis adivinhações. Livrarei o meu povo das vossas mãos, e sabereis que eu sou o Senhor. Capítulo 13 do profeta Ezequiel. Vamos agora falar com Deus, porque nos é chegado aquele momento de oração. Vamos falar com Deus. É momento de oração. Vamos falar com Deus. Bendito e eterno Deus, Criador tanto dos céus como também da terra, mais uma vez, Senhor, tenho o privilégio, juntamente com todos os ouvintes da Rádio Continental e com todos os meus amados que estão, meu Pai amado, ao vivo pelo Facebook, todos nós, sem exceção, temos a oportunidade, meu Pai, neste momento, tivemos de ouvir a Tua voz. E agora, Pai amado, temos a oportunidade e o juízo de executá-las, para que não nos suceda tão mal como veio a Israel. Foram levados para o cativeiro, foram torturados, mortos à espada, e a praga os alcançou, e ali esqueceram-se do Deus de Israel, do Criador dos céus e da terra. Mas, Senhor, hoje, exatamente hoje, levantamos as nossas vozes, as nossas mãos cansadas, nossos joelhos desconjuntados, para pedir perdão a Ti, para pedir misericórdia a Ti, Senhor. Senhor, não atente para a maldade dos nossos pais, e aqui também nós estamos cometendo no dia de hoje. Perdoa, Senhor. Olha dos altos céus e perdoa. Inclina os Teus ouvidos, meu Pai amado, para ouvir a nossa oração, meu Pai, para que não sejamos acometidos de todo o mal que está, meu Pai, planejado para vir sobre essa terra. O povo pensa, Pai querido Senhor, que todos os Teus juízos ficaram no passado. O povo pensa que cativeiro era só para Israel, que prisões, que morte, que fome, que praga era só para Israel. Mas não, Senhor. Nós, como o Israel de hoje, nós, como o Teu povo, aqueles que se chamam pelo Teu nome, também, Senhor, há juízos guardados e reservados para cada um de nós. Como esses homens, meu Pai, que com armas destruidoras estavam nas suas mãos e entraram, Pai amado, para matar, meu Pai amado, tanto crianças, como também, meu Pai, jovens, anciãos. Senhor da glória, meu Pai, que essas armas, Pai, só não atinjam, Pai amado, aqueles que têm uma marca, Senhor, meu Pai, aqueles que lamentam a calamidade que se tornou o Evangelho, a mentira que os falsos profetas, meu Pai, enganam o povo, e nós lemos aqui, meu Pai, que o povo gosta de escutar as mentiras, meu Pai, porque é mais fácil caminhar nessa vida, Pai, ouvindo mentiras do que obedecer. Mas, Senhor, há juízo sobre isso. Ah, Senhor, meu Pai amado, uma sentença proclamada, meu Pai amado, contra a nação brasileira, contra o mundo, meu Pai, que se esqueceram da Tua palavra, meu Pai, e dos ensinadores da Tua palavra que no tempo de hoje têm se insurgido contra Ti, dizendo que há paz, quando não há paz, Senhor. Dizendo, meu Pai amado, Senhor, meu Pai, que é o melhor tempo da igreja, quando é o pior tempo de todos, meu Pai, aonde temos deixado o Deus de Israel, meu Pai amado, Senhor, o Deus vivo, por cisternas rotas, Pai. Senhor, tira toda a calcificação da nossa mente, tira os nossos corações de pedra
e coloca coração de carne para que nós não venhamos ser prisioneiros, meu Pai, como estas mulheres que coziam panos, meu Pai amado, Senhor, para cobrir imagens de escultura, para ganhar, meu Pai amado, matar as almas, Pai amado, do teu povo. Quantos falsos sonhadores, quantos falsos profetas, meu Pai, nesse tempo de hoje, também têm caçado, meu Pai, com impiedade, as almas, meu Pai, dos incautos, daqueles que não leem, daqueles que não meditam, mas, Senhor da glória, hoje nós clamamos pela tua misericórdia. Abra o entendimento do povo, Senhor. Abra o entendimento de cada irmão, de cada irmã, para que entenda que a salvação não é de qualquer maneira, a salvação é para todos, mas não para qualquer um, porque é necessário também, meu Pai, houve um sacrifício, houve uma morte, Pai, do testador, para que nós pudéssemos alcançar, meu Pai amado Senhor, aquilo que nos tem como herança, e não é de qualquer maneira, meu Pai, que nós chegaremos, meu Pai amado, aos céus. Não é de qualquer maneira, meu Pai querido Senhor, que nós nos encontraremos contigo. Por isso eu te peço, Senhor, toma esse dia em tuas mãos. Toma cada irmão e cada irmã, toma cada família, restaura casamentos, restaura a família, cura os enfermos, liberta os cativos, abra portas de emprego e abra também o nosso entendimento, meu Pai, para que compreendamos, meu Pai, o que é salvação, para que compreendamos verdadeiramente que o sacrifício da cruz não foi uma brincadeira. O sacrifício de teu Filho Jesus Cristo não foi para vivermos da forma que queremos, da forma que nos acostumamos a viver. Não, Senhor, não foi para isso. A salvação é para quem quer também se sacrificar, quem quer, meu Pai amado, Senhor, mortificar a sua carne, meu Pai amado, não se entregando à luxúria, não se entregando à mentira, não se entregando, Pai amado, Senhor, a este mundo pecaminoso. Por isso eu oro, Pai, e clamo, Pai amado, Senhor, a Ti. Tem misericórdia e nos ajuda. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Muito bem, são 12 horas e 12 minutos e você está aqui na Continental AM 1520. Eu sou o pastor Alberto Brasil e quero repetir mais uma vez os telefones que estão liberados. Você que precisa de um favor, de um milagre de Deus, nós temos uma linha liberada para você. Nossa diaconisa Darlene está prontinha para atender você nesse dia, para que nós possamos orar mais uma vez no final da programação. Além de orarmos no final da programação, os pedidos serão levados para a consagração em nossa igreja, serão levados para o monte, e nós temos também uma multidão de intercessores que estão conosco também orando pela sua vida e orando aí pela sua casa. Então, você que precisa de oração, anote aí o telefone da nossa diaconisa Darlene. Você pode fazer o seu pedido também pelo Facebook, e pode fazer também pelo WhatsApp. Você que ainda não tem o meu WhatsApp, a descrição está aí no vídeo. Você pode copiar e estar mandando para mim o seu pedido de oração. Deus abençoe também a minha querida Sônia Maria e a toda a sua casa. Cristiane Garcia, Deus abençoe, amada. Cristiane, mande aquelas poesias para que possamos ler aqui na rádio. Cristiane, desde o tempo em que éramos do Ministério de Boa Esperança, ela nos enviava poesias para que nós pudéssemos estar na rádio lendo essas poesias. É uma poetisa, como eu dizia, e ainda continua sendo. Deus abençoe a ti, o esposão, abençoe a família, Deus abençoe essa família tão querida. E se puder mandar enviar, Cristiane, mande para mim também, de novo, para estarmos lendo aquelas poesias, aqueles poemas bonitos. Bom, são 12 horas e 13 minutos, eu quero trazer uma palavra para a tua vida e para a minha vida também. Eu quero estar meditando na palavra juntamente com você. João, capítulo 16, versículo 33. Você já conhece essa passagem, mas eu quero de novo trazer. Vamos ouvir então, palavra de vida.
Você vai ouvir agora Palavra de Vida. Muito bem, e em Palavra de Vida eu quero estar compartilhando junto com os meus amados e queridos irmãos esse texto que eu disse em João, capítulo 16, versículo 33. Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Vamos repetir, para que fique gravado no meu e no teu coração, palavras do Senhor Jesus Cristo. Tenho-vos dito essas coisas, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições ou tribulações, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Querido e querida, amado e amada de meu Pai, essa palavra, ela vem contra tudo aquilo hoje que nós lemos aqui, contra os falsos profetas, quero dizer, contra as mentiras, as inverdades, dizendo que você agora só tem vitória, dizendo que agora você tem que ser possuidor de tudo quanto a terra te oferece e você não vai possuir o céu. Dizendo que você tem que ter muitas casas, muitos carros importados, carros nacionais. Essa mensagem é uma mentira. Nós teremos aflições porque o próprio Senhor Jesus Cristo disse, no mundo, ele disse, eu estou dizendo isso para vocês, para que em mim vocês tenham paz. O que Jesus está dizendo? Que ele estava me avisando do que eu poderia passar, do que eu teria que passar e que você também teria que passar, mas que em Jesus você tivesse paz quando tivesse que passar por este período de tribulação, por esse período de aflição. O interessante é que essa palavra também, lá no livro do profeta Isaías 48, versículo 10, olha só o que Deus diz para mim e para você. O que ele diz para aqueles que querem viver uma vida piamente. Aquele que quer viver uma vida concentrada e centrada em Deus, ele sabe que em algum momento da sua vida, do seu ministério, do seu chamado, ele vai passar por um tipo de aflição. Então, Isaías 48, versículo 10 diz, eis que te purifiquei, mas não como a prata. Provei-te na fornalha da aflição. Sabe o que quer dizer isso? A palavra que Deus falou para Isaías, e para que Isaías falasse ao povo, e que para hoje eu e você tomássemos conhecimento também dessa palavra, eis que eu te purifiquei, mas não como a prata. A prata ela era purificada com crisol. Olha, essa substância, ela tirava toda a impureza da prata. Toda a impureza, mas passava mesmo ali como se fosse um fogo. Não era o fogo, era o crisol. Mas Deus diz, eu te purifiquei não como a prata. Provei-te na fornalha da aflição. Então eu e você podemos ter uma vida boa com Deus? Podemos ter uma vida tranquila? Claro que podemos. Claro que podemos. Mas em algum momento da nossa vida, nós passaremos por momentos de aflições, passaremos por momentos desta fornalha de aflição, a qual pode ser a morte de um ente querido, a qual pode ser o desemprego, pode ser uma enfermidade, mas nada, absolutamente nada, pode me separar e te separar também do amor de Cristo Jesus. Então, eu e você devemos agir assim, devemos crer. Em Romanos, o apóstolo Paulo deixa registrado para a minha vida e para a tua vida, Romanos 8,18. Pois tenho aqui para mim que as aflições desse tempo presente não se podem comparar com a glória que em nós há de ser revelada. É muito forte a palavra, ela é muito clara a palavra. Eu só sou enganado quando eu quero. Eu vi há pouco tempo um delegado de polícia falando sobre os golpes que alguns falsificadores deram com uma moeda aí virtual, que perderam, tantas pessoas perderam, não foi pouco não. Venderam casas, venderam imóveis para poder comprar essa moeda virtual. E esses homens compraram um carro importado, mansões, estão presos agora
mas eles conseguiram apresentando uma facilidade para que o povo pudesse enriquecer em pouco tempo. E o delegado falou, é impossível que vivendo no século XXI, nós venhamos acreditar em tais promessas. Nós temos visto a crise financeira e alguém pela internet oferece um produto a qual você vai enriquecer em poucos dias, em poucos meses, e as pessoas investem aquilo que juntou durante anos e depois perdem tudo quanto ganharam, porque a ganância foi maior. Não é só a falta de entendimento, não. É a ganância. E nós vemos que hoje também no Evangelho é a mesma coisa. As pessoas estão correndo atrás dessas riquezas que são oferecidas. E eu achei interessante que um amigo meu, senhor já com 82 anos, um ancião, ele estava me contando, ele falou assim, pastor Alberto, eu fui na casa dele com a princesa, e ele estava contando. Eu achei engraçado ele falando para mim, eu achei engraçado que uma moça que é vizinha, mora tantas casas depois da minha, eu a conheço, ela apareceu num programa desse de televisão, Evangelho Gospel, né? Um programa evangélico gospel, apareceu ali e perguntaram para ela, quantos carros você tem? Como é que você vivia? Ah, eu não tinha nada. Eu não tinha absolutamente nada, eu vivi uma vida totalmente aí na miséria, mas hoje em dia eu tenho 3 carros na minha garagem, eu tenho isso, tenho aquilo. E esse homem, esse ancião, ele ouviu isso e ficou quieto. Passado alguns dias, essa moça bateu na porta dele e foi lá e pediu a ele R$10 emprestado, para ela comprar alguma coisa que estava faltando na sua casa. E ele não perdeu a oportunidade de dizer, falou assim, filha, por que você não vende pelo menos um dos 3 carros que você tem para você saldar suas dívidas e ficar tranquila? E ela saiu envergonhada porque ela realmente não tinha 3 carros, não tinha nada daquilo, era uma mensagem mentirosa, uma mensagem profana, a qual as pessoas ouvindo aquilo não vão servir a Deus pelo que Deus é. Não vão servir a Deus por aquilo que Ele pode te oferecer e já ofereceu. Quando disserem para você que o melhor de Deus está por vir, é uma mentira, porque o melhor veio, morreu na cruz, ressuscitou e agora enviou o seu Espírito Santo para estar comigo e com você. Então o melhor de Deus não vem, vem outra vez aquele que morreu para que eu e você tivéssemos vida. Então muitas vezes nós somos, então aí, aquilo que está, a concupiscência que está no meu coração, o desejo que está no meu coração, é alcançado por uma promessa de homem, uma promessa de profetas enganadores, e nós acabamos indo. E a palavra nos diz aqui, olha, eu tenho-vos dito essas coisas, para que em mim tenhais paz. Jesus falando, esse aí é o mestre mesmo. No mundo tereis aflições, no mundo tereis atribulações. No mundo vocês terão tribulações, no mundo terão aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Se você quer vencer o mundo, você deve fazer também assim. Tem muitas chances de você vencer o mundo. Tem muita chance de você sair da miséria, sendo obediente a Deus, sendo fiel a Deus, trabalhando, procurando aí montar o seu pé de meia, como se dizia, sem que você venha a ser enganado pelo diabo. Então a palavra continua dizendo, então a palavra diz para mim e para você, para Salmo 19, 119, 71, para ensinar, foi-me bom ter sido afligido, para que aprendesse os seus estatutos. Quem diz isso? Davi, Salmo 119, versículo 71, para me ensinar, para eu ser corrigido, foi muito bom. Ele sentiu que foi bom ser afligido para que ele aprendesse os estatutos de Deus. Muitas vezes é bom para mim também ser afligido para que eu aprenda, para que eu entenda o que é evangelho. O evangelho não é essa banalidade, não é essa inverdade, não é essa mentira
que hoje se prega em tantos lugares, oferecendo mundos e fundos, mas não o céu. Oferecem mundos e fundos, mas não te oferecem o céu. Não te oferecem a oportunidade de você ser salvo, de você ser liberto, de nós sermos transformados quando a trombeta tocar. Então, querido, essa palavra para a minha vida e para a tua vida é uma palavra fiel e verdadeira. Uma palavra que vem para nos dizer aquilo que Deus tem para mim e para você. O apóstolo Paulo diz ainda na segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 7. Para nos guardar, essa palavra é para nos guardar. E para que não exaltasse demais pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte demais. É Paulo dizendo. Paulo é aquele homem que foi ao céu, ao terceiro céu. E ele diz ainda, eu conheço um homem, se no corpo não sei, só sei que ele foi ao terceiro céu e falou com Deus. Esse homem era ele mesmo, Paulo. E ele fala, agora para não me exaltar, para que eu não ficasse assim tão ansioso por tantas coisas, achando que eu sou o cara, foi-me dado um espinho na carne. Paulo, os aventais de Paulo, os lenços de Paulo, ele ainda na prisão, expulsavam demônios, curava enfermos. Mas ele mesmo, ele não teve a sua cura. Ele orou 3 vezes e Deus disse para ele, Paulo, a minha graça te basta. É a graça que basta. É a graça de Deus que basta para que eu e você sejamos salvos. Para que eu e você sejamos libertos. Para que eu e você não venhamos estar aí pássaros, aonde o passarinheiro com arapucas, com alçapões, estão prontos a nos prender, porque diante da nossa necessidade, não é assim? Ou acha que o passarinho entra numa arapuca, no alçapão, porque ele não tem fome? Ele entra porque é uma necessidade dele. Ele não entra porque quer ser preso. Não tem nenhum pássaro que vai cair no alçapão, numa armadilha, num laço, porque ele quer cair. Ele vai entrar porque está descuidado e está precisando daquele alimento. Então o diabo, ele sabe quais são as nossas necessidades, quais são as suas necessidades. E ele vai atacar diante dessas necessidades. Ou nós não nos lembramos do capítulo 4 de Mateus, onde Jesus, após estar 40 dias lá no deserto, com fome, o diabo oferece a ele pão. Não pede a ele para que ele venha mandar as pedras se transformarem em pães. Qual era a necessidade de Jesus naquele momento? Comer. A necessidade dele era se alimentar. Mas com a resposta que Jesus dá, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do nosso Deus, da boca do nosso Senhor. Então, querido, estamos sendo fisgados pela boca como se fôssemos peixes. Porque as promessas enganosas, mentirosas acontecem. Agora, uma coisa eu digo para você. A palavra que foi lida, João 16, tenho dito a vocês essas coisas para que vocês tenham paz em mim. Jesus que está falando. Eu estou dizendo para que vocês tenham paz. Quando vier a tribulação, você já sabe aonde você tem que se abrigar, aonde você tem que se esconder, no que você tem que fazer. Ora, clama, jejua, busca, se levanta e vai. No mundo vocês vão ter aflições. Mas essa aflição não é para sempre. Você vai vencer o mundo. E Deus vai te dar vitória naquilo pela qual Ele te chamou, naquilo pela qual Ele te separou, porque Ele te chamou para ter uma vida com abundância. Então, querido, sofrimentos nós teremos em alguma parte, em alguma fase da nossa vida, nós teremos sofrimento. Em qualquer momento pode acontecer. Mas olhe para que não. Mas se vier, você tem que estar preparado.
É isso que querem tirar de mim e de você. Esse falso evangelho pregado hoje quer tirar a resistência de você, a resiliência de você. O que é resiliência? É quando você puxa alguma coisa e acabar de soltar, ela esticou toda, ela volta ao mesmo formato que era. Resiliência é quando você é esticado até o limite e depois, quando te soltam, você volta ao mesmo estado de fé que você tinha ou mais ainda. Então, esse palavratório, esse falatório, melhor dizendo, que se fala por aí, de que você não pode sofrer, de que não toqueis nos meus ungidos, é para que você e eu não tenhamos resistência quando chegar o dia mau. Quando chegar o dia da calamidade, então eu não tenho resistência, eu vou voltar porque Deus me chamou e Deus me prometeu tanta coisa. É quando Deus te prometeu vida eterna. Deus te prometeu salvação. Deus te prometeu paz. Mas se eu não busco Deus, como eu vou ter paz? Então, querido e querida, amado e amado de meu Pai, Deus te chamou para que você tenha vida eterna. Deus te chamou para que você tenha a paz que o mundo não tem. O mundo não entende quando um crente, quando um cristão está vivendo problemas. Eu tive até agora há pouco tempo aí a notícia de uma pessoa amiga que disse: pastor, não estão entendendo o que aconteceu comigo, porque eu perdi um parente, eu perdi um ente querido e está todo mundo chorando. Eu choro também, mas nos meus momentos eu não tenho que ficar me lamentando pelos cantos toda hora, porque eu sei que Deus o guardou, porque Deus o levou. Então, você tem uma paz diferenciada, uma paz que Deus deu para quem é servo dele. Deus não dá essa paz para qualquer um. É para quem quer, para quem precisa, para quem se alista no seu exército, essa paz está reservada. E muitos de nós não a temos porque ouvimos um falso evangelho, uma falsa palavra, e essa palavra tem nos tirado a comunhão com Deus, tem nos tirado a verdade que está escrito nesse livro. É por ele que você seguia, é pela Bíblia que você seguia, é por ela que você se orienta, é por ela que você se alimenta, é por ela que você mata a sua sede e é por ela que você se alegra, é através deste livro. Não é palavra de falso profeta, não são inverdades ditas em teu coração. Então, querido e querida, que essa palavra, ela fique no meu coração. A salvação está para todos, mas não é para qualquer um. É para quem se esforça, é para aquele que vencer. Procura depois, você vai ver, na carta, ali aonde o Senhor Jesus Cristo aparece a João, na ilha de Patmos, ele diz: escreve às 7 igrejas. Todas as 7 igrejas, todas as 7 cartas estão escritas ao que vencer. Isso quer dizer que eu e você estamos em meio a uma luta, em meio a uma guerra, ao que vencer. E você só vai vencer, e eu só vou vencer, se ele estiver conosco. Então, querido e querida, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe o seu ministério. Meu querido bispo Salomão dos Santos entrou agora, quando eu já estou saindo. Meu querido bispo, meu amigo, saudades suas aqui da Rádio Continental. Que Deus continue abençoando o seu ministério, toda a família. Temos acompanhado aí a trajetória da família, o ministério. Deus abençoe a cada irmão que está pelo Facebook. Deus abençoe a cada um da rádio. Eu vou agora para o intervalo e vou estar encerrando a transmissão pelo Face, porque Tavares Borba está vindo aí com direto da redação, trazendo notícias daquilo que está acontecendo no Brasil e no mundo. Então Tavares vai vir daqui a pouquinho e eu vou estar encerrando essa transmissão, mas não sem antes agradecer a cada irmão, a cada irmã que está comigo aí pelo Facebook, aqueles que ainda haverão de assistir na parte da tarde, na parte da noite. Deus abençoe a todos, fiquem na paz do nosso Senhor. Minha querida Cristiane, se puder, mande aqueles poemas para estarmos aqui lendo, recitando aqui na Rádio Continental, como fazíamos em outra emissora, tá bom, filha?
Deus abençoe a ti, o maridão e toda a família. Salomão, meu amado, um beijo no teu coração. A todos aí do Face, fiquem com Deus. E nós voltamos a nos encontrar amanhã, se Deus assim permitir, pelo Face. Agora aqui pela rádio, nós vamos estar prosseguindo com a programação. Beijo no coração de todos. Fiquem na paz do Senhor.